A instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, no Rio de Janeiro, se converteu numa experiência reconhecidamente vitoriosa. Então, que tal estender a experiência para todo o Brasil? Pois já existe um projeto nesse sentido tramitando aqui na Câmara. Ele prevê financiamento federal para a instalação de UPPs, consideradas hoje como uma das formas mais eficientes de redução da criminalidade. O autor do projeto é o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que chega à Câmara para cumprir seu primeiro mandato. Está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, antes de mais nada, parabéns pela eleição. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e cumprimento também a TV Câmara pelo trabalho importantíssimo que tem feito ao longo desses anos. Muito obrigado, deputado. Vamos tratar do seu projeto. Extremamente interessante. Será que tem viabilidade do ponto de vista financeiro, digamos assim, já que implica em mexer em dinheiro? Mexer em dinheiro em qualquer governo é mexer num vespeiro, né? A gente sabe disso. É verdade, mas eu acredito que todo investimento em segurança pública acaba saindo muito mais barato para o país. Não só o Estado do Rio perdia muitos investimentos e muitas empresas que fugiam do Estado por conta do problema de segurança, como também o país gasta muito com a rede de saúde, com o aparato, né, muitas vezes para prender criminosos, para mantê-los presos no sistema penitenciário. Portanto, toda espécie de prevenção ela é mais econômica. E eu acredito que esse modelo das UPPs é, antes de mais nada, um modelo de prevenção, pela presença permanente de uma polícia que tem por objetivo evitar que o crime aconteça, evitar que os nossos jovens se percam e, além do mais, retomar territórios para o Estado, para o poder público. Ora, não é só a presença, deputado, há uma outra essência nesse projeto que é extremamente interessante, que é o espírito que move o projeto, que é completamente diferente do espírito beligerante das experiências anteriores, né? Exatamente. Esse modelo aposta na substituição daquela antiga política do confronto, a estratégia do confronto, da polícia que entrava atirando, matava inocentes, não conseguia prender criminosos, deixava as comunidades e a comunidade continuava sob domínio de grupos armados, de traficantes ou de milicianos, embora essas áreas dominadas por milícia ainda sejam um tipo de área que no Rio de Janeiro as UPPs têm que ocupar. Ainda há só um caso de uma comunidade que era dominada por milícia, que hoje tem UPP, a comunidade do Batã. Isso ainda permanece sendo um desafio também para o Rio de Janeiro. Mas você tem razão, é a substituição daquele modelo do confronto pelo modelo de uma polícia que nada mais é, Paulo, daquilo que se chamava e que se chama polícia comunitária ou polícia de proximidade. A polícia que permanece. O guarda de quarteirão, né? Exatamente. Lá do passado era o guarda do quarteirão, uma pessoa que as pessoas, com quem a comunidade convivia, conhecia, sabia até o nome, guarda fulano e tal coisa. É isso que é policiamento comunitário, é isso que é polícia de proximidade. Primeiro, uma polícia que anda a pé, não a polícia que chega de carro quando é chamada após a prática de um crime. Essa polícia normalmente é muito ineficiente, porque é inevitável que ela demore a chegar e quando ela chega, normalmente o criminoso já evadiu. Muito mais eficiente do que isso é uma polícia presente, permanente, com foco na garantia da paz e na proteção de quem vive naquela comunidade. Então, esse é um primeiro diferencial. E o segundo é que esse modelo, o modelo que eu defendo e que está no projeto, não aposta apenas na presença da polícia, porque segurança pública não é apenas polícia, é muito mais do que isso. É investimento em educação, em esporte, em cultura, geração de emprego e renda, oportunidade de primeiro emprego para os nossos jovens, acesso à internet, banda larga, porque isso também é inclusão social. Então, é uma visão completa de segurança pública, que muitas vezes começa pela chegada de uma unidade da polícia pacificadora, a polícia comunitária, mas que para ter sucesso verdadeiro é preciso que seja seguida da chegada do estado de bem-estar social. Agora, deputado, toda vez que se fala de um projeto como esse, a gente tende a olhar para o passado. O passado não é muito recente. Sem dúvida nenhuma. Quanto tempo houve a ocupação do Alemão, por exemplo? 2 anos. Estamos gravando isso... Basicamente 2 anos, um pouco mais de 2 anos. A primeira comunidade... A do Alemão? Do Alemão foi agora. Não, a do Alemão foi agora. A primeira comunidade, que foi Santa Marta, é que tem pouco mais de 2 anos. Desculpe a confusão. Mas esse modelo... O senhor acha que o modelo já está consolidado, a ponto, por exemplo, de se
de se estendê-lo para o restante do país? Não, com certeza não está consolidado. Por isso é que eu apresentei Ainda o projeto. estamos aprendendo, né? Sem dúvida, né? Mas por isso é fundamental apoiar essa iniciativa para que não haja retrocesso no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, inclusive do Rio de Janeiro, me mandaram e-mails perguntando se não era cedo para estender isso para o resto do país. É importante que o Estado do Rio entenda que um projeto como esse, que prevê inclusive financiamento federal para as UPPs, ele ajudará a consolidar esse modelo ali onde começou um próprio modelo, que é o Estado do Rio de Janeiro, porque vai levar recursos federais para essas unidades já instaladas no Rio e certamente vai fazer com que a atenção do país seja cada vez mais voltada para esse modelo e que a gente aperfeiçoe. Ele é um modelo em construção, que já vem dando resultados muito positivos, por isso precisa ser apoiado, mas que pode ser aperfeiçoado e muito. Daí a importância do país como um todo investir nessa aposta. Agora, deputado, na sua penúltima resposta, o senhor tocou num ponto importante, que é a mudança de cultura em relação à questão da segurança pública. Que o senhor disse que não é mais apenas a repressão, a gente sabe disso. Passa por inclusão social, oportunidade de emprego, etc, etc. Não está na hora de se investir pesado nessa mudança de cultura e assim fazer uma revolução nesse setor, não apenas essas mudanças tópicas que a gente tem visto ocorrerem aqui e ali? Esse é o desafio, não é, Paulo? Porque chega a polícia e com ela chega a esperança de novos tempos. Esses tempos novos estão se anunciando e as comunidades que vão recebendo UPPs aprovam o modelo, apoiam as UPPs e querem a sua continuidade. Agora, se a segunda etapa não começar e não acontecer, primeiro, a polícia não consegue resolver o problema. O problema de segurança pública é muito mais complexo do que apenas presença de polícia. Então, se não chega ao estado de bem-estar social, o resultado que se objetiva não será alcançado. É quase uma visão, como diriam os místicos, uma visão holística da questão, né? É verdade. Você atacar em várias frentes, não é apenas a questão da polícia, né? Da polícia reprimindo, etc. Isso é o começo, mas se a segunda etapa não acontecer, a primeira etapa vai se perder. Porque, primeiro, o Estado do Rio não conseguirá, para sempre, ir aumentando a quantidade de policiais por todas as comunidades onde haja criminosos. Então, para que esse modelo possa se sustentar, é preciso que essa polícia, que num primeiro momento é intensiva em mão de obra, tem muitas pessoas para evitar o domínio do crime organizado, é preciso que isso, pouco a pouco, possa ser diminuído com a chegada da outra parte do Estado, do outro lado do Estado, que são as oportunidades de emprego, a geração de emprego e renda, a distribuição de renda. É isso que eu chamo de mudança de cultura. É isso, disputar o futuro dos nossos jovens e adolescentes com o crime. Deputado, o senhor provavelmente, ao anunciar a apresentação desse projeto, deve ter tido algum tipo de retorno. Já algum estado manifestou interesse? São Paulo, por exemplo, que convive com níveis elevados também de violência. Se a gente quiser, sei lá, Nordeste brasileiro, Pernambuco, Recife é uma das cidades consideradas mais violentas do Brasil, infelizmente, a bela Recife. Já manifestaram interesse algumas pessoas desses estados? Eu já vi, por exemplo, de deputados aqui na casa a importância de se discutir a expansão desse projeto para os seus estados. Não é? Por exemplo, já ouvi de deputados de São Paulo essa reflexão. Poxa, como era importante que isso chegasse em São Paulo. Adaptada à realidade de lá, que é completamente diferente do Morro Carioca. Evidentemente. É importante entender que esse modelo é um modelo indicado e apropriado nessa formatação que tem no Rio de Janeiro para retomada de espaços dominados por criminosos. O problema da violência e da criminalidade é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, isso não resolve as mortes provocadas por motivo fútil, que ainda são muito numerosas aqui no Brasil. Isso é outro tipo de violência e de criminalidade. Para isso, outras medidas precisam ser adotadas. Lá há uma conjugação com o tráfico que é visível. A gente sabe que a base de tudo está nessa vinculação com o tráfico. É a conjugação do tráfico de armas com o tráfico de entorpecentes e o domínio armado de um território para garantir a venda desses entorpecentes, a proteção desses entrepostos de drogas. Isso é que essa conjugação que as UPPs pretendem e podem enfrentar bem se forem aperfeiçoadas ainda mais. Deputado, seja bem-vindo, sucesso no seu mandato. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo interesse da TV Câmara e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, disponha da gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.